Ninguém prestava atenção em Marcos. Não desde que sua esposa partiu. Não desde que se tornou um pai solo, tentando equilibrar as contas e a solidão que corroía por dentro. Mas naquela noite de quinta-feira, quando sua vizinha de 30 anos se aproximou, fixou seus olhos nos dele e murmurou suavemente: "Se você quiser olhar, é só pedir." Ele congelou completamente. Não imaginava que ela falava sério. Não fazia ideia de que ela esperava por esse momento há semanas e certamente não suspeitava que os próximos acontecimentos transformariam não apenas sua vida, mas também o futuro de sua pequena Sofia. Marcos habitava aquele conjunto residencial há 8 meses, porém parecia uma eternidade. Ser pai solteiro não era o que o consumia por dentro, era a ausência de companhia. Preparar refeições, levar à escola, madrugadas com febres inexplicáveis, boletos vencidos, o ciclo interminável de obrigações. Tudo pesava exclusivamente sobre ele. Sua filha, Sofia, representava seu universo inteiro. Tinha 6 anos, inteligente, delicada e madura demais para sua idade. O divórcio a forçou a amadurecer rapidamente, e Marcos se odiava por isso. Todas as noites, cobria-a com carinho, observava suas mãozinhas descansando no travesseiro e prometia silenciosamente ser melhor, esforçar-se mais, permanecer firme. Porém, em certas noites, o silêncio daquele apartamento parecia sufocante demais, vazio demais. A moradora do apartamento ao lado, Lívia, era uma presença inesperada. 30 anos, serena, segura de si, o tipo de pessoa cujos passos eram discretos, mas cuja presença preenchia o ambiente sem esforço algum. Trabalhava remotamente, sempre exalava um aroma discreto de lavanda e frequentemente deixava sua porta entreaberta para que seu gato circulasse livremente pelo corredor. Marcos a notava. Obviamente notava. Qualquer pessoa notaria, mas ele jamais permitia que seus olhos se demorassem muito tempo. Não era esse tipo de homem. Não mais. Certa tarde, após um dia interminável mantendo tudo junto com fios invisíveis de força de vontade, Marcos saiu para descartar o lixo. Parecia destroçado, camisa vincada, cabelo despenteado, o cansaço pendurado nele como uma sombra espessa. Foi então que aconteceu. Avistou Lívia parada próxima à sua porta, erguendo os braços para colar um aviso sobre uma encomenda. Vestia um suéter azul marinho confortável, cabelos presos frouxamente, sua expressão tranquila e desarmada. Marcos tentou não encarar. Apenas um instante, talvez 2. Admirou como ela parecia em paz, algo que ele não experimentava há anos. Mas então ela virou-se. Seus olhares se cruzaram, ele entrou em pânico, desviou o olhar imediatamente, fingindo ajustar a mochila que já estava perfeitamente ajustada. Lívia sorriu gentilmente, aproximando-se. Marcos. Ele paralisou ao ouvir seu próprio nome. Ela nunca o havia pronunciado antes. Você não precisa se esconder, disse ela delicadamente. E então acrescentou a frase que fez seu coração disparar. Você não precisa fingir que não me vê. Ele piscou, confuso, perturbado, incerto se havia escutado corretamente, mas Lívia não estava flertando, não estava zombando, não estava jogando. Ela havia percebido o esgotamento por trás de seus olhos, a solidão que ele acreditava estar escondendo, o homem sustentando seu mundo com mãos trêmulas. Ela o enxergou verdadeiramente, talvez pela primeira vez na vida dele. Ele não soube o que dizer, não soube como reagir. Tudo o que conseguiu foi uma respiração baixa e trêmula quando o mundo ao seu redor desacelerou. Lívia sussurrou. Não sou alguém de quem você precise ter medo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Marcos sentiu-se compreendido. Na manhã seguinte, Marcos esperava que as coisas ficassem estranhas. Como não ficariam? Mas quando abriu sua porta para levar Sofia à escola, Lívia já estava no corredor alimentando seu gato. Ela sorriu. Completamente natural, como se nada incomum tivesse ocorrido. Bom dia, ela disse calorosamente. Marcos acenou de volta, ainda inseguro sobre como agir perto dela. Sofia puxou sua mão. Aquela é a mãe da Mia, ela sussurrou alto, apontando para o gato. Lívia riu baixinho. Acho que isso me torna uma mãe também. Sofia gostou dela instantaneamente.
Crianças sempre identificam pessoas bondosas rapidamente. Nos dias seguintes, Lívia encontrou maneiras sutis de se conectar com Marcos sem pressioná-lo. Às vezes deixava bolos caseiros na porta dele, às vezes oferecia ajuda com as sacolas de mercado. Às vezes simplesmente dizia: "Dia pesado?", quando o via arrastando-se para casa após o trabalho. Marcos começou a perceber coisas. Lívia escutava. Lívia se importava. Lívia não o julgava, ela o compreendia. Uma noite chuvosa, Sofia adoeceu. Marcos entrou em desespero. A febre surgiu rapidamente e seu carro não ligava. Ficou parado no corredor segurando sua filha tremendo, tentando descobrir o que fazer. Então Lívia abriu sua porta. "Marcos, o que aconteceu?" Ele explicou, voz quebrando de estresse e terror. Sem hesitar, Lívia pegou seu casaco. "Vamos, eu dirijo vocês até o hospital." Não foi apenas a ajuda, foi a maneira como ela segurou a mão de Sofia no banco traseiro, confortando-a, sussurrando pequenas piadas para distraí-la da febre. Marcos percebeu algo que não esperava. Lívia não era apenas compassiva, ela era constante, confiável, presente. Mais tarde, do lado de fora do hospital, quando Sofia finalmente estabilizou, Marcos sentou-se num banco, exausto a lindas palavras. Lívia sentou ao seu lado. "Você não precisa fazer tudo sozinho", ela disse calmamente. Marcos engoliu seco. "Estou acostumada." "Não deveria estar", ela respondeu. O silêncio se instalou, mas um silêncio acolhedor, seguro. Lívia olhou para ele com olhos suaves. Não era pena, não era atração. Era algo mais profundo, algo paciente. "Sabe, naquela noite, quando falei para você não fingir, não estava falando sobre olhar." Marcos virou-se para ela, confuso. "Eu quis dizer..." Ela hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Se você precisar de apoio, ajuda, uma amiga, qualquer coisa, apenas peça." O ar escapou dos pulmões de Marcos. Ninguém havia dito isso há anos. Ninguém havia ficado ao seu lado sem esperar algo em troca. Ninguém havia oferecido um lugar seguro para pousar. Ele não disse nada, mas seus olhos brilharam. Lívia colocou uma mão gentil em seu abraço. "Marcos, você também tem permissão de se apoiar em alguém." Pela primeira vez, ele acreditou nisso. E pela primeira vez percebeu que talvez Lívia não fosse apenas uma vizinha. Talvez ela fosse a pessoa que o ajudaria a reconstruir as partes de si mesmo que ele havia esquecido existirem.